oportunidade maravilhosa de poder clamar a Ti e o Senhor responder. Ah, Deus, nesse momento eu quero clamar, Senhor Deus, por cada vida, Senhor Deus, que está nos ouvindo, Pai. Oh, Deus, esteja, Senhor Deus, aquecendo esse coração, colocando confiança, colocando paz, colocando calma e colocando a certeza de que tudo está nas Tuas mãos, de que nada acontece por acaso. O Senhor sabe de tudo. Os planos do Senhor não são frustrados. Obrigada, Senhor, obrigada. Amém, Jesus. Boa noite, amados, ou bom dia para todos. Mais uma vez eu quero cumprimentá-los da forma da expectativa que é gerada no meu coração, que é a expectativa de que todos estejam bem, que Deus continue consolando, confortando, fortalecendo a sua vida em cada momento, em cada situação. Hoje é a oportunidade que nós vamos celebrar a ceia, esta ceia que ainda não é presencial, mas estamos juntos no mesmo objetivo, você e na sua casa, e nós vamos trazer uma breve reflexão e depois nós vamos compartilhar esse momento com o texto da ceia, desse momento que é tão especial para a igreja, tão especial para a minha vida, para a sua vida, de todos que têm o conhecimento da verdade através da pessoa de Jesus Cristo. Então, eu considero sempre que é um dos momentos de culto mais especial que a igreja tem. O texto dessa oportunidade é um texto que, independentemente da circunstância da vida, ele nos dá razões para termos esperança. É um texto conhecido e eu quero aplicá-lo da forma como normalmente a gente aplica, mas também para esse momento tão especial que é o momento da ceia, esse momento da comunhão. É aquele texto lá de Lamentações de Jeremias, no capítulo de número 3, os versículos de número 21 ao 26. O texto diz assim: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. E ainda diz: renovam-se a cada manhã, falando a respeito das misericórdias. E diz também que grande é a fidelidade de Deus. E ainda diz: a minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Consciência absoluta que a porção é o Senhor, portanto, esperarei nele. No versículo 25 diz: bom é o Senhor para os que esperam por Ele. O último versículo da nossa reflexão diz que bom é aguardar a salvação do Senhor e assim isto em silêncio. Aguardar a salvação em silêncio. Então, amados, hoje em nossa celebração da ceia, eu quero considerar esse texto que é tão conhecido e tão usado em tantas circunstâncias da vida, de pelo menos dentro de dois aspectos. O primeiro aspecto é o aspecto comum mesmo, é de um texto que dá esperança, ou seja, traz esperança para as pessoas nas misericórdias e na fidelidade do Senhor. E o segundo aspecto é a esperança que a ceia, esse momento de comunhão, nos traz à memória em função do que Cristo representou e representa para todos nós do que Ele fez ali na cruz do Calvário.
Então, são esses dois aspectos. Eu só queria lembrar aos amados, os que conhecem bem o texto, contextualizando a situação em que o profeta se encontrava. Ele faz essa declaração no momento em que ele estava vivendo de aflição, um momento de fracasso, de angústia, porque o seu povo, o povo judeu, estava sendo destruído pelo exército babilônico. O texto, a história vai relatar, o texto histórico, que Jerusalém foi invadida, os muros foram derrubados, que era o fator da segurança da cidade, e acima de tudo, o templo foi saqueado e muitas mortes aconteceram. Então, era uma situação, de fato, de fracasso. E ainda, os que sobraram, os que não morreram com esta invasão do exército babilônico, foi levado cativo para a Babilônia. Teriam que ficar ali no cativeiro na Babilônia. Então, a situação, de fato, era uma situação de lamentos, por isso que o profeta registrou em Lamentações de Jeremias. Mas o texto vai nos mostrar que ainda assim ele faz algo tremendamente maravilhoso. Ele traz à memória pelo menos 3 verdades que o levantariam daquela situação. Quando um texto diz que quero trazer à memória o que me traz esperança, ele é muito utilizado que em situações e circunstâncias da vida em que nós estamos com dificuldade, a gente procurar trazer à memória as coisas boas. Embora o texto não esteja dizendo exatamente isto seja uma verdade de que a lembrança de momentos bons nos ajuda nos momentos de lutas, de aflições, mas aqui dentro do contexto não é exatamente isso. O que ele quer trazer à memória é exatamente algo em que ele vai nos apresentar, que é exatamente a respeito da bondade e misericórdia do Senhor. O que ele quer trazer à memória, para que ele pudesse ter esperança, não era exatamente os bons momentos, embora não tenha nada de errado em trazer à memória os bons momentos. Ele traz à memória exatamente a respeito de quem Deus é, o caráter de Deus. Então, eu queria considerar dentro desse primeiro aspecto do texto 3 situações que nós encontramos, pelo menos no texto, de uma forma assim bem resumida, bem prática. Primeiro, o texto vai nos mostrar de que Deus é misericordioso. De fato, Deus é misericordioso e a ideia do misericordioso é aquele amor leal, firme, constante de Deus, fiel, e embora nenhum de nós conseguimos ser tão misericordioso quanto o Senhor é, embora a gente tenha que exercitar a misericórdia. O texto, então, quando nós lemos, ele vai nos descrever que esse Deus, ele é fiel. E a ideia dessa fidelidade é porque ela faz parte do caráter de Deus. A gente se esforça para ser fiel. Deus não se esforça para ser fiel. Deus é. Ele é o Deus que é fiel e por isso nele, no caráter dele, existe uma confiabilidade ilimitada. Não há limites para a confiança na fidelidade de Deus. Então, a Bíblia vai sempre nos descrever em várias situações que Deus ele é digno de nossa total confiança, de nossa fé, de nossa esperança. Então, mesmo em meio às circunstâncias da vida em que há mais relatos que promovem desesperança, ao lembrar desse Deus misericordioso e que é fiel, ele gera em nós a esperança. O texto também vai nos mostrar de que Deus é bom. Então, este atributo da bondade de Deus está ligado à sua santidade. O Deus que é inteiramente santo, ele é bom. E a sua bondade também ela é infinita e ela faz parte da sua essência, da sua natureza. Deus é bom por natureza. Nós nos esforçamos para ter atos de bondade, mas Deus é bom. Então, e mais, e eu sempre digo isso quando eu penso na bondade de Deus, é que Ele não tem que provar para ninguém
que Ele é bom. Ele é. A Bíblia vai dizer, conforme nós lemos, e diz em várias situações. Isto faz parte do seu caráter. Então, esse texto, que é tão rico e nos mostra em várias situações que bom é o Senhor para aqueles que esperam, e a gente precisa aguardar sempre os livramentos dele em silêncio, é um texto que eu quero chamar atenção para ele, dessa oportunidade, de que a gente tem que procurar trazer a memória, muito mais do que os bons momentos da vida. A gente precisa trazer à memória a bondade, a fidelidade, a misericórdia do Senhor, que mesmo sendo o que somos, apesar de nós, Ele continua sendo quem Ele é. Então, amados, o segundo aspecto de que eu quero trazer é o aspecto da nossa reunião, que é o aspecto da ceia do Senhor. Porque o texto, quando nós lemos, diz que a gente precisa trazer a memória e fazer memória do que Cristo fez por nós. Então, o texto dessa celebração da ceia é uma excelente oportunidade para a gente trazer à memória exatamente o Deus misericordioso, o Deus fiel e o Deus bom. E essa demonstração, ela ocorre exatamente ali na cruz, porque esse Deus que é bom, Ele se coloca em nosso lugar e morre por cada um de nós ali na cruz, dando a sua vida por meio de Jesus Cristo, para que a gente pudesse ter um relacionamento maior com Ele. Então, o Cristo pôde, esse Deus encarnado, sentir a nossa dor, sentir a nossa tristeza. Ele experimentou isso. Então, a ceia também é esse momento muito especial em que nós somos orientados a fazer em memória do Senhor. Então, diante dessa breve reflexão, desse texto que tem muito mais riqueza, tem muito mais para a gente extrair dele, mas eu queria chamar a atenção que esse momento de ser é muito especial. Valorize. Se você, de fato, tem consciência absoluta do que Cristo fez por você ali na cruz do Calvário e que você só pode se aproximar de Deus verdadeiramente por meio de Jesus Cristo, porque Ele se deu por nós, eu quero te convidar para que esse momento você participe da ceia do Senhor. E é mais uma oportunidade dessa ceia do Senhor nos lares, e nós temos feito aqui na nossa casa, e eu e Esther, a gente faz isso, estamos fazendo mês a mês, e continuamos tendo a nossa reunião de celebração presencial, que tem sido uma bênção. E o que a gente percebe é que, na medida que os irmãos estão tendo cada vez mais confiança, mais segurança, eles têm participado da ceia, na reunião de ceia presencial. E nós vamos fazer aqui agora, representando exatamente, dando oportunidade para aqueles que ainda não podem, aqueles que ainda não estão em condições de participar da ceia. O texto que nós usamos sempre nesse período é o texto mais conhecido da celebração da ceia. É o texto da primeira carta de Paulo aos Coríntios, em que ele escreve à igreja dizendo exatamente a respeito desse momento da comunhão. Era um momento muito especial da igreja. Era um momento em que eles tinham a festa do amor, a celebração antes, que era a festa ágape, para depois a celebração da comunhão maior. Eu considero, então, amados, que esse texto é o texto que nos fala de comunhão, mas a comunhão que eu tenho com os irmãos, que nós temos entre nós, e da comunhão que nós temos com o Senhor. Por isso, eu vejo, e eu sempre gosto de lembrar, que esta ceia que nós fazemos referência, esse culto, nessa forma de alimento do pão e do suco de uva, representando o corpo e o sangue de Jesus, ele tem que ser celebrado exatamente por pessoas que entendem e que compreendem esta verdade. O texto, então, é aquele texto lá de 1 Coríntios, no capítulo 11, o versículo de número 23, que diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, noite que poderia ser de angústia, traído por um dos seus amigos, ele pega o pão e dá graça
E ele vai dizer exatamente que aquele pão representava o corpo dele, que era dado pelos seus discípulos. E a compreensão ela se estende mais ainda de que não era apenas para os seus discípulos que estavam ali, porque o Cristo, antes de ir para a cruz, ele faz a sua oração sacerdotal em que ele intercede naquele momento pela minha vida, pela sua vida. Ele estava intercedendo por você. Porque o texto, quando Jesus Cristo, lá em João, no capítulo 17, ele vai dizer que Jesus Cristo declara: Pai, eu não intercedo, não apenas por estes, os meus discípulos, mas por todos aqueles que vierem te aceitar por meio da palavra. Então, Jesus Cristo orou por você, para esse momento tão especial da sua vida. Ele orou por mim, orou por todos nós. Então, o pão representa exatamente o corpo de Jesus Cristo, que foi dado por nós. Então, é na ceia do Senhor que nós celebramos e esse novo relacionamento que nós desfrutamos com Deus por meio de Jesus Cristo. Então, a gente precisa trazer à memória que nós desfrutamos com Deus um novo relacionamento por meio de Jesus Cristo. E esse é o momento em que a gente é orientado a lembrar sempre com contentamento, com celebração de fato e não com lamentação. Então, nós vamos dar graça pelo pão que representa o corpo de Jesus. E depois nós vamos dar graça por essa porção, por esse suco que representa o sangue de Jesus derramado ali na cruz do Calvário. E a gente considera sempre que esse momento de fato é especial, que seja especial para a sua vida, que seja especial para a sua família, que seja especial para a sua fé, e que ao participarmos desse momento vocês sejam totalmente fortalecidos pelo Senhor. Amém? Então nós vamos dar graça pelo o pão. Eu já vou distribuir para a Esther aqui também e depois eu vou participar, mas nós vamos agradecer a Deus. Senhor, nós te damos graça porque esta porção de pão, esse pedaço que eu tenho em minhas mãos, ele representa muito mais do que qualquer alimento em que nós ingerimos. Ele representa o corpo de Jesus que foi dado por nós. E por isso hoje nós temos essa comunhão com o Senhor Deus. E no texto que nós lemos, o profeta diz que a minha porção é o Senhor. E nós temos consciência absoluta que a nossa porção é o Senhor, a nossa razão da existência é o Senhor. Então, obrigado, Deus, o nosso coração enche de alegria, de contentamento, e que seja bem especial na vida de cada um dos amados que está fazendo esse mesmo ato na sua casa agora, de comunhão, do partir do pão. Em nome de Jesus nós oramos, agradecidos. Então, participe também conosco agora, compartilhe aí você, com quem você está. Se porventura não tem ninguém aí, é um momento que você está só, mas que seja um momento da alegria. Faze em memória de mim, assim diz o Senhor. Obrigado, Senhor, louvado seja o Teu nome. Como é bom a gente, mesmo sem mérito nenhum, ter esse momento de tão profunda comunhão que foi restaurada por Cristo ali na cruz do Calvário. O gozo que nós temos na alma é o gozo da comunhão que nós temos uns com os outros e com o Senhor. E não somos mais inimigos, nós somos amigos por meio de Jesus Cristo. Mas o texto também nos manda a segunda parte, quando ele diz que por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou o cálice dizendo: esse cálice é a minha aliança, é o pacto que eu faço, é o pacto pelo sangue de Jesus Cristo. E sem derramamento de sangue, não teria a menor possibilidade de purificação, de perdão de pecados. Esse momento é muito especial.
E eu quero chamar a atenção que não é que nós nos sentimos perdoados a ponto de estar livres para pecar mais. Nós nos sentimos perdoados em todo momento a ponto de entender o que a palavra diz, que nós somos esses pecadores, mas Jesus Cristo é que intercede por nós e está ali. Então nós fazemos esse momento de comunhão. E eu queria então que a Esther desse graças por esse momento e depois nós vamos compartilhar desse momento de participar do vinho que é o sangue. Senhor, nós te louvamos, te damos graças, Senhor, pelo sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário. Sim. Em favor das nossas vidas. Sim, Deus. Senhor, nós estamos fazendo, Senhor Deus, esse momento em memória do Senhor. Sim, ó Pai. Lembrando esse sacrifício único e perfeito que agradou o coração do Pai. Senhor, nós te damos graças pelo sacrifício de enviar o Teu Filho, pelo sacrifício de Jesus se entregar no sofrimento que resgatou as nossas almas, Senhor Deus, a nossa alma, o nosso espírito, Senhor, da condenação eterna. Obrigada, Senhor. Nós te louvamos. E ao participarmos, Senhor Deus, deste cálice, sejamos fortalecidos física, emocionalmente, espiritualmente. Sim, Pai. E que a nossa vida seja para a honra e glória do Teu nome. Amém, Senhor. Amém. Conforme a gente faz na igreja, seja um cálice de bênção, você aí na sua casa, se tiver alguém da família, compartilhe. Seja de bênção mesmo, que Deus continue te abençoando e que a consciência do que Jesus Cristo fez por nós seja crescente na sua vida. Amém. Que seja um cálice de bênção, de unção, de graça de Deus sobre a sua vida. Amém. Amados, vamos fazer em memória do Senhor e seja um momento de cura também, de alegria, de contentamento. Amém. Amém. Estamos terminando mais uma das nossas reuniões de celebração da ceia. Momento este que sempre me traz muita alegria. Que Deus te abençoe e eu espero em Deus que seja uma semana de bênçãos. E que as bênçãos de Deus continuem, que o grande amor de Deus continue sendo derramado no seu coração. Que a compreensão da maravilhosa graça de fato seja crescente. E que o Espírito de Deus tenha liberdade para produzir o fruto do amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Amém. Deus abençoe. Amém.